Grupamento de ações e como isso pode impactar os seus investimentos. Como acontece, por que que acontece, qual é a volatilidade que deve gerar, como calcular o meu novo preço médio agora. Tudo isso nesse vídeo para vocês explicando mais esse mecanismo que a Bolsa de Valores tem. E mais, se você tem ações da Oi BR, fique esperto, porque o ativo pode agrupar nos próximos dias e a movimentação pode trazer mais prejuízo aos seus investimentos. Então vem que eu tenho metas, vai deixando o seu like, se inscreva no canal e comenta aí se você já teve um papel que sofreu agrupamento ou grupamento ou implit. Comenta aí qual é esse ativo e em especial se você tem Oi, qual é o seu preço médio, o que você espera das ações. Então vou trazer agora para vocês, eu vou até colocar na tela as ações da Oi, porque a Oi foi um ativo aí que caiu mais de 50% nos últimos 2 meses, e em especial por causa desse fato relevante de que o ativo vai precisar realizar o agrupamento. Para essa semana nós temos também aí a questão de que a empresa vai realizar a Assembleia Geral aos seus acionistas para realizar e discutir esse agrupamento de 50 para 1. Mas antes, não só falando da Oi, ela que está no holofote dessa questão de grupamento, vamos entender o que é grupamento, turma. Resumidamente, de forma direta para vocês, então, quando a gente trata de grupamento de ações, nós estamos falando na união de algumas ações, da quantidade X de ações, para que você tenha o quê? O preço por ativo sendo elevado. Então vamos supor que a gente tem uma ação sendo negociada a R$1 e ela vai agrupar 2 para 1 ou 10 para 1 para melhorar a conta. Então se eu tenho um agrupamento de 10 ações se transformando em uma só, o preço ele sai de R$1 e ele vai para 10. Então, você vai passar a ter, se você tinha ali 100 ações, vai passar a ter apenas 10 ações agora, só que o preço unitário, que era R$1, vai passar aí a R$10, ou seja, totalizando o seu capital investido em R$100. Então, veja que o grupamento das ações nada mais é do que fusão das ações, união dessas ações para elevar o preço do ativo. Por que a gente tem que elevar o preço do ativo, Lucas? Por que uma empresa não pode ficar sendo negociada nessa casa de poucos centavos? Primeiro, a B3 ela tem uma regra, tá, pessoal? Então, o ativo ele não pode ficar aí sendo negociado na Bolsa de Valores por 30 pregões consecutivos abaixo ou igual a 99 centavos. Se ficou 30 pregões consecutivos, essa empresa ela recebe uma notificação da B3 para que ela execute nos próximos 90 dias um plano para voltar acima de R$1, tá? E aí, no caso da Oi, que o ativo ele só caiu desse determinado preço, só veio abaixo de R$1, só vem sofrendo na Bolsa de Valores, a empresa já recebeu notificação da B3 e já está dentro desse processo de estudar o agrupamento para voltar acima de R$1. Infelizmente, turma, isso abre brecha até, pô, Lucas, isso não perde um pouco de credibilidade do mercado. Uma empresa ela pode talvez ali trazer algum fato relevante, alguma mentira, alguma coisa só para inflar o seu preço? Turma, a gente tem outros meios que acabam observando, estudando e verificando aí, analisando, vamos dizer dessa forma, tá fiscalizando os ativos para que não aconteça essas fraudes na bolsa, tá bom? Mas uma saída rápida para que o ativo volte a ser negociado acima de R$1 é por meio de grupamento de ações, ou como a gente conhece no mercado também como implit. Ou seja, a empresa fazendo fusão dessas ações para que você tenha o preço elevado. Você vai unir, um exemplo, 2 ações e vai somar os seus preços para ali ser elevados, tá? Então, um ativo que está sendo negociado a R$1 e você tem 100 ações negociadas, se ela vai fazer o grupamento de 10 para 1, você vai passar a ter 10 ações, só que o preço unitário ele sobe para R$10. Então, você vai passar a ter ali um capital total investido, segue sendo os mesmos R$100. Você vai ter 10 ações agora, sendo negociada a R$10, preço final investido R$100. Vamos lembrar, resumidamente, agrupou. Você tem redução na quantidade de ações que você tem em custódia, só que o preço unitário ele dispara na teoria. Não acontece o ganho de capital, acontece que o preço unitário ele é elevado, o capital total investido ele segue o mesmo. Você vai precisar agora refazer o teu preço médio. Quando acontece o desdobramento, ele é o contrário. A quantidade de ações que você tem, ela sobe e você tem o preço unitário caindo. Vamos lembrar que o desdobramento ele é o contrário do agrupamento. O agrupamento você vai unir, desdobramento você vai
quebrar o ativo, né? E sempre vai vir a proporção, não tem uma regra básica, isso vai depender da assembleia da empresa. Então, no caso da Oi, o grupamento das ações, a discussão está sendo em 50 ações virarem uma só. Você vai unir, turma, fusão, colar 50 ações para se transformar em apenas uma. E isso faz com que o preço dela suba. Então, se você tem 100 ações da Oi no tempo atual, você vai passar, após o agrupamento, se isso for votado e aprovado em assembleia, de 50 para uma. Se você tem 100 ações da Oi, você vai passar a ter 2 ações da Oi. Só que agora, ao invés de ser 20 centavos, ela vai acabar sendo negociada a R$10. Veja que o seu capital investido segue sendo o mesmo, fechado? E por que isso acontece? Além dessa regra da B3, você tem também a questão, turma, de que eu vejo isso até como um ponto bom, tá? Porque olha o ativo da Oi, olha como é que ela fica travada e como você tem ordens grandes dentro dessas regiões de centavos. E qualquer movimentação, vamos lembrar que a própria B3 ela existe outras regras, como o leilão ao longo do pregão. Então, quando o ativo sobe 10% a mais do que foi fechado de pregão no dia anterior, o ativo é travado, entra em leilão para que você tenha ali uma regulamentação e baixa aí a euforia ou o pânico do mercado. Então, quando uma empresa sobe 10% em relação à última negociação, tem esse mecanismo de leilão. Então, o mecanismo de leilão ele tem várias regras. E quando você tem um ativo sendo negociado a 20 centavos, qualquer centavo que ela suba, veja que a porcentagem é algo estrondoso. Então, um ativo que está sendo negociado a 20 centavos, ele sobe 2 centavos ou cai 2 centavos, nós estamos falando de 10% de negociação. Isso é uma porcentagem alta. Então, a B3, ela intervém para trazer essa questão de agrupamento, para elevar os preços, para que não aconteça tanto essa paralisação nas negociações e diminua esta volatilidade entre o ativo. Então, o agrupamento ele serve para isso. É um mecanismo para que você tenha um mercado mais limpo, mais tranquilo e mais aí negociado, né? Mesmo que talvez você pergunte, pô, Lucas, mas é mais negociado se o ativo for negociado aqui a centavos, ao invés de lá estando a R$10, porque a gente tem um lote cheio na bolsa e ali o lote fracionado. Não, né, turma? Porque quando a gente tem aqui em centavos, infelizmente a gente tem essas paralisações, essas questões dos leilões que acabam deixando aí o mercado muito amarrado, muito trucado, tá? Então, o agrupamento ele vem para facilitar e esta é a regra que a B3 tem para aí agrupamento, dentro desse cronograma, 30 dias, depois 90 dias, e se a empresa não fizer nada, ela pode ser multada e até sendo aí as ações paralisadas, né, de serem negociadas na Bolsa de Valores, e você tem esse meio que a empresa pode ou escolher num meio rápido, que é o agrupamento de ações, mas tudo isso deve passar por processo dentro da companhia. Então eu deixei aqui uma planilha no Excel só para mostrar para vocês, né? Então, entendendo que a proporção da Oi, no caso, seriam 50 ações para uma, veja que se eu tenho 100 ações da Oi, eu vou passar a ter 2. Veja como eu falei, tá? O preço unitário do ativo, meu PM, ele vai aumentar, só que o meu capital investido, irmão, segue o mesmo. Então, quando vem split ou agrupamento ou grupamento das ações, eu tenho a quantidade de ações diminuindo, só que o meu preço médio, ele sobe. O preço do ativo, ele sobe. Então, aqui, eu pegando atual, tá? 0,19, que é o preço agora que está sendo negociado as ações na Bolsa de Valores, ó, veja que ela vai ser negociada, se o agrupamento tivesse acontecendo hoje e nessa proporção de 50 para 1, ela estaria sendo negociada a R$ 9,50, tá? R$ 9,50. Isso aqui não veio ganho real, não veio valorização dali das suas cotas, você não ganhou dinheiro com isso, apenas agrupou as ações e pode reparar que a quantidade que você tem em custódia diminuiu e o seu preço unitário ele vai ter subido, seu preço médio ali por ação, tá? Então, no caso que eu estou pegando a R$3, se eu tivesse 1.500 ações a R$1, aí tem a conta, né? Então eu vou passar a ter 30 aí ações da empresa a um valor, né, de R$50 no preço médio, e lembrando que ela vai estar sendo negociada a R$ 9,50 se realizar dessa forma. E veja, capital investido segue sempre aí igual, porque você teve uma diminuição na quantidade de ações e aumento no seu preço. Quando você faz a conta, segue o capital investido, tá bom? Então, eu tentei trazer aqui para vocês esse resumo, já que nós podemos ter esta votação acontecendo, mudança no preço da Oi, tá? E isso pode trazer volatilidade para os papéis e dúvidas quanto a essa questão de agrupamento.
Outro ponto que eu quero explicar para vocês, recentemente a Gafisa fez agrupamento das ações. Então aqui é uma forma de você entender, tá? Quando você tem uma plataforma de negociação como a que eu utilizo, se você apertar Ctrl K, ela mostra o dia que aconteceu esse agrupamento. Então aqui eu tirei o ajuste automático. Então veja que a Gafisa, ela estava sendo negociada a 1,20 e ela subiu lá para 11,70. Não veja, né? Vamos arredondar só para explicar, deixar bem claro para vocês. Vamos supor que ela abriu aqui a R$12, ou seja, nós tivemos aí um agrupamento de ações, um split de 10 para 1, ou seja, 10 ações se transformaram em uma só e o preço unitário multiplicou por 10. Então ela começa a ser negociada a R$12 ao invés de ser de 1,20. Porém, turma, você precisa ajustar a sua plataforma de uma forma automática para não ficar como se aconteceu esse gap de alta, essa valorização na cota e você ganhou dinheiro. Porque, na verdade, a hora que você vai olhar a custódia, a quantidade de ações diminuiu. E por que eu acho que isso deve trazer mais pressão e mais movimento em queda para as ações da Oi? Porque abre espaço para o ativo cair mais. Então veja que a Gafisa, que estava lá 1,20, agrupou, as ações começaram a ser negociadas a R$12 e desde então só ladeira abaixo. Um ativo que está com dificuldades, como a Oi segue com dificuldades, quando faz agrupamento, abre espaço para a continuidade do movimento de queda, tá? Então, muita cautela com seus investimentos, nada que esteja ruim que não possa ficar pior, revise a sua exposição no ativo, revise o controle de risco da sua carteira e, claro, o peso dos ativos dentro da sua carteira. Gostaram do vídeo? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos continuar sempre estudando essa movimentação do mercado. Conte que eu tenho metas.